Fala galera do sétimo ano, tudo bem? Como eu falei na nossa videoaula mais cedo do Zoom, hoje eu vou estar disponibilizando para vocês uma matéria, né, do capítulo 4 de Renascimento. Agora, se eu não me engano, na nossa pasta já tem os slides do capítulo 4. Se tiver, ou se não tiver colocado ainda, eu vou completar eles com algumas informações a mais, tá? Então, deixa eu só acertar isso aqui. Foi. Então, hoje eu estou fazendo essa videoaula só através do nosso resumo e na próxima a gente vai trabalhar com os slides. Talvez com os slides a gente trabalhe pelo Zoom em vez de eu fazer uma videoaula, porque a gente pode detalhadamente falar de mais coisas e vocês podem tirar dúvidas conforme eu for trazendo as coisas mais novas não, né? Com as coisas diferentes da matéria, tá bom? Então vamos lá. Renascimento. Se a gente for definir o Renascimento em uma frase, ou duas, seria da seguinte maneira: foi um movimento cultural, intelectual e científico, presente, desenvolvido. Deixa eu tirar esse presente aqui. Desenvolvido na Itália durante os séculos XIV, XV e XVI. E esse movimento vai influenciar a Europa da Idade Moderna, ou seja, é uma coisa que vai começar na Itália, mas que não vai ficar presa lá. Vai continuar e vai atravessar fronteiras, vai chegar a Portugal, Espanha, Inglaterra, a região dos estados alemães, dos principados alemães, da França, entre outras, tá bom? Então, além disso, ele vai representar a passagem do feudalismo medieval, ou seja, da Idade Média, para o início da Idade Moderna, tá bom? Vamos lá. Agora, alguns fatores para que o Renascimento ocorresse na Itália, ocorresse da maneira como ocorreu. Vamos falar de alguns de agora, tá? Primeiro, crescimento da burguesia e do sistema de mecenato. A burguesia, a gente já falou no passado. Quem eram os burgueses? Eram os comerciantes que viviam do comércio na região dos burgos, que eram regiões urbanas, tá? Eram praticamente as cidades. E conforme o comércio volta a crescer, ele nunca desapareceu, mas ele volta a crescer no final da Idade Média, mais precisamente na Baixa Idade Média, como eu coloquei aqui para vocês, esses burgueses, esses comerciantes também vão enriquecer nesse processo. Quanto ao mecenato, a gente vai falar daqui a pouco melhor, tá? Continuando. O próprio renascimento comercial e urbano da Europa é um fator, já que a cidade volta a ter papel de destaque na Europa, as cidades, né? E serão nas cidades em que o renascimento ele vai prevalecer, ele vai se fortalecer mais. Além disso, temos já a crise do feudalismo, e essa crise, o que era o feudalismo? Era um sistema produtivo, era um modo de produzir as coisas, mas não apenas isso. Também era um modo de pensar na Europa. Era aquele modo de pensar medieval. Esse modo de pensar, esse modo de produção, ele entra em crise com a Baixa Idade Média. E com isso, as pessoas elas vão buscar inovações tecnológicas para poderem produzir melhor e em maior quantidade. Elas vão procurar novas maneiras de pensar a sociedade em que elas vivem, e são maneiras que vão entrar em confronto com a maneira em que a Igreja Católica pensa, tá bom? Então, um dos fatores para o Renascimento passar a existir serão as críticas ao controle da Igreja Católica na sociedade europeia. Lembrando que, durante a Idade Média, a Igreja Católica era uma espécie de senhora feudal, de uma grande senhora feudal. E o que isso quer dizer? Que ela era uma instituição que tinha terra, tinha poder e tinha influência tanto nas pessoas da sociedade, nas pessoas comuns, quanto nas pessoas do alto da sociedade, como a nobreza e o próprio alto clero. Tá bom? Então são esses fatores que vão levar ao Renascimento se desenvolver. Tá bom? O renascimento cultural e científico, no caso, já que o renascimento comercial e urbano a gente já falou no passado, em Baixa Idade Média. Agora, já falamos do que seria o renascimento e por que ele vai acontecer. Agora,
Quais são as características principais do Renascimento? Claro, são muitas características principais, algumas que nem estão aqui. Agora, vamos mencionar as que a gente tem à disposição no nosso livro, tá bom? E tem uma em especial que o livro não colocou, mas eu coloquei no resumo para vocês copiarem em casa, tá? Vamos uma por uma. Primeiro, classicismo. O que seria o classicismo? Seria o resgate da cultura greco-romana na sociedade europeia. Conforme a gente teve a Idade Média, uma instituição da sociedade passou a controlar o conhecimento, passou a influenciar o modo de pensar da sociedade. Não que isso necessariamente seja algo ruim, mas a gente, eu enquanto historiador e vocês enquanto estudantes, tem que entender uma coisa. Esse controle do conhecimento, ele limita a evolução do conhecimento das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Se a igreja, se não, como a igreja estava controlando o conhecimento na Idade Média, isso não quer dizer também que ela controlasse todo o conhecimento, que ela tivesse poder total sobre todo o conhecimento. Não. Haviam pessoas que conseguiam escapar desse controle exercido pela igreja. Eram raras, mas havia. Mas voltando. Como a igreja controla esse conhecimento, ela acaba limitando o tanto em que as pessoas podem evoluir cientificamente, quanto elas podem evoluir culturalmente, entre outros. Tá? Então, novamente, não é claro que por a igreja controlar o conhecimento, nós vamos ter até algumas inovações apoiadas pela igreja, como eu vou mencionar um exemplo forte aqui no final da aula. Mas ela exercer esse controle e não permitir que as pessoas tivessem essa liberdade, isso é um problema grave. E como o Renascimento busca resolver essa história, resgatando a cultura greco-romana, que havia sido deixada de lado pela igreja durante a Idade Média. Tá? Muitos autores da Idade Antiga voltam a ser lidos pelas pessoas na Europa, como Platão, como Aristóteles. Sócrates não, porque Sócrates nunca escreveu nada e a gente falou isso no ano passado. Lembra? O Sócrates é aquele cara que disse: só sei que nada sei. Ou teria dito, como Platão diz pra gente. Tá bom? Então, eles voltam a ler esses autores antigos e usam eles, inclusive, para entender coisas que eles poderiam ajudar. Por exemplo, eles serão utilizados para compreender a existência de Deus, eles serão utilizados para entender sentimentos como felicidade, como raiva, como outras coisas também. Isso falando da filosofia, mas também na arquitetura. Isso vai ser muito presente em obras de arquitetura que a gente vai falar na próxima aula, que eu vou buscar um material para a gente analisar aqui. Tá? Continuando, outra característica, o antropocentrismo. Se a gente desconstruir essa palavra, a gente vai ver que antropo vem de homem, de ser humano, e centrismo vem de centro, ou seja, é você colocar o ser humano no centro das discussões. Então, a partir de agora, a importância, o foco dos intelectuais, dos artistas, dos escritores, entre outros, será na valorização do ser humano. Então, é retirado o foco no teocentrismo, que é uma pegada que a igreja coloca antes na discussão, ou seja, você tem que pensar, você tem que produzir coisas pensando primeiro na existência de Deus. Então, se você analisa, por exemplo, por que o rei... Não, esse não é um exemplo bom para a gente usar. Se você analisa, por exemplo, doenças, como uma epidemia, como a peste negra que a gente falou, a peste bubônica, na verdade, que a gente falou no passado. Qual seria a resposta da igreja para a peste bubônica? Seria um castigo divino. Agora, como que os renascentistas iriam analisar a peste? Iriam buscar, através da razão científica, resolver o problema da peste, por que ela é causada, como seria uma maneira de você prevenir, entre outros. E isso da razão vai estar no racionalismo, no caso. Mas fica claro que
Praticamente todos esses conceitos aqui, eles estão conectados. Então, quando eu falo do antropocentrismo, eu estou falando necessariamente do humanismo, do racionalismo, do hedonismo, entre outros. É tudo muito conectado. Tá? Então, continuando. Temos agora o humanismo. O que seria o humanismo? Seria um movimento dentro do Renascimento, é uma coisa dentro da coisa, né? Em que a galera que se considera humanista é aquela galera que busca maneiras de melhorar a sociedade. Claro, no campo das ideias. São pessoas que são pensadores, eles não são políticos. Eles não têm poder de mudança, a princípio. Eles pensam como a sociedade poderia melhorar, como a sociedade seria melhor. Aí, mais para frente, políticos, governantes, reis, inclusive, vão ser influenciados por esses pensadores e vão tentar colocar algumas coisas em prática. Tá? Inclusive, um deles, o Thomas Moros, a gente vai falar quando a gente falar de um cara chamado Rei Henrique VIII, Rei Henrique VIII, Rei Henrique Tudor, que a gente vai falar no capítulo 6 ou no capítulo 7, que é uma história bem legal por trás dele aí, tá? Bem louca também. Tanto pelo rei, tanto pelo Thomas. A gente vai falar disso mais para frente. Então, eles pensam sociedades ideais, sociedades melhores. Racionalismo é a valorização do pensamento da razão científica acima da razão religiosa. E muito cuidado nessa parte. Os renascentistas vão valorizar o conhecimento científico. Vão tentar responder as questões através da razão, através da ciência. O que eles não conseguirem responder, eles acabam levando para a religião. Agora, não quer dizer que eles vão contestar a autoridade religiosa da igreja, não. Eles contestam a autoridade, o controle da religião, a corrupção presente na igreja, entre outras coisas. Mas a autoridade religiosa muitas vezes está aliada aí. Como assim? Muitos autores do Renascimento serão contratados pela igreja para fazerem algumas coisas. Por exemplo, se você é um escritor, a igreja vai te contratar, o Papa vai te contratar para escrever um livro que fale sobre alguma questão da igreja, da doutrina da igreja. A gente vai falar muito disso no capítulo 5. Se você for um pintor, você é convidado pelo bispo a pintar o topo da catedral. Tanto que, inclusive, aquela pintura que eu mostrei para vocês hoje no Zoom, que tem de um lado Adão e do outro lado Deus, se tocando, indo se tocar, né, com os dedos, é a representação da Capela Sistina, se eu não me engano, pelo Michelangelo. Então, ele foi um pintor que foi contratado por um bispo para pintar essa obra na sua catedral. Continuando. Individualismo. Os renascentistas, eles vão se achar, não é que eles vão se achar, mas eles vão buscar sempre serem originais do que eles fazem. Então, a pintura do Michelangelo não vai ser igual à pintura do Da Vinci. Claro, terão características parecidas, mas serão coisas originais de cada um. Eles vão buscar essa originalidade, porque eles vão querer ser destacados na sociedade em que vivem. Então, eles não querem repetir o que as pessoas já criaram no passado, eles querem criar coisas novas. Isso vai valer para os pintores, para os escritores, para os arquitetos, para todo mundo do Renascimento. Eles, claro, vão resgatar no classicismo autores da Idade Antiga, mas eles não vão repetir o que aqueles caras disseram. Eles vão pegar a ideia que eles criaram na Idade Antiga, essas ideias, e vão trazer novas ideias a partir daí. Vão pensar novas coisas a partir do que as pessoas que vieram atrás deles pensaram. Tem um ditado no Renascimento que ilustra isso bem. O cara que é um pensador no Renascimento, ele seria como um anão em cima de ombros de gigantes. E o que isso quer dizer? Que ele seria uma pessoa que só consegue olhar o horizonte porque ele está em cima de uma pessoa que enxergou muito mais do que ele no passado. Então, se você é um pensador da Idade Moderna, se você é um pensador renascentista, você seria alguém que só consegue ver além,
só consegue enxergar o conhecimento no horizonte porque filósofos da Idade Antiga enxergaram primeiro e estão te ajudando agora. Tá? Então, mantenha esse ditado na cabeça, porque talvez eu possa cobrar ele mais para frente. Tá bom? Fica aí para vocês. Outra característica, hedonismo, é a valorização do prazer das coisas humanas. Então, os renascentistas vão valorizar os cenários na pintura, por exemplo, em que os seres humanos são representados de maneiras felizes, de maneiras em que eles estão em harmonia entre si, que eles estão fazendo coisas divertidas, contemplando, criando música, fazendo poesia, essas coisas assim. Não necessariamente relacionadas à religião, sem restrições, sem limites, tanto da religião como do governo do rei, entre outros, tá? E um detalhe muito importante. No Renascimento, ele se desenvolve na Inglaterra. Na Inglaterra não, perdão, na Itália. A Itália não tem rei. Ela é composta por várias cidades independentes entre si, como aquelas cidades de estado que a gente viu na Grécia Antiga. Então, cada cidade italiana é uma república e cada repúblicazinha ela tem a sua forma própria de governo, tá bom? Elas estão unidas pela cultura, principalmente pela cultura, também um pouco pela economia, mas elas são cidades independentes. São as cidades italianas, não há um rei governando essas cidades. A Itália ela só vira um estado unido no século XIX. Demora-se muito, muito tempo para isso acontecer. Claro, todos falam o mesmo idioma, entre outras coisas, tá? E, por fim, o otimismo. E é esse que não está no livro de vocês. Os renascentistas, eles acreditam que eles estão num momento tão bom da vida, um momento em que o conhecimento está sendo tão valorizado, está crescendo tanto, que eles estão entendendo que daí para frente a coisa só tende a melhorar, que as coisas não vão piorar, que a liberdade vai continuar. É a galera de bem com a vida, sabe? Só pensando que daí para frente só coisa boa vai surgir. E não vai ser bem assim. Isso a gente vai ver mais para frente. Consequências do Renascimento. Enfraquecimento do controle católico, tanto no conhecimento como na cultura, entre outras coisas. São as inovações tecnológicas do Renascimento que os inventores vão desenvolver, que vai permitir que os navegadores mais para frente consigam partir na expansão marítima, consigam dar início às grandes navegações. Vão ser as discussões do Renascimento que vão gerar as críticas mais pesadas da Igreja Católica e vão acabar dividindo a Igreja Católica em religiões protestantes mais para frente. A gente vai falar isso no capítulo 5. E será o Renascimento que vai ser de fundamental importância para a formação do absolutismo. E, novamente, a gente vai falar disso mais para frente, tá bom? Percebe que a matéria ela vai e volta várias vezes, tá? A gente tem que lembrar que tudo isso que a gente está vendo em história está acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a igreja perde poder, o renascimento cresce, as críticas da igreja aumentam, surgem novas religiões depois, novos países também. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, enquanto o novo mundo é descoberto, né? E por aí vai. E aqui até tem um gráficozinho para vocês copiarem. Gráfico não, né? Uma imagem, né? Para vocês verem que é uma coisa cíclica, uma coisa atrás da outra. A cultura greco-romana, o nascimento da burguesia, tudo isso aí, ó, vai e volta ao longo da história. Para a gente terminar, pensadores importantes do Renascimento. E a gente vai dar ênfase neles na nossa próxima aula, que eu vou utilizar os slides com vocês. Tá? Semana que vem. Temos Galileu e Nicolau Copérnico. No caso, Copérnico vem primeiro, Galileu vem depois. Eles serão cientistas que vão pensar o movimento da Terra ao redor do Sol. Até então, a teoria definida e defendida pela Igreja era a teoria de que os planetas e o Sol, inclusive, giravam em torno da Terra. Eles, no entanto, vão defender que é a Terra que gira em torno do Sol. Então, a Terra não é o centro do universo. Agora, isso vai contra as ideias da Igreja naquele momento. Mas vejam só,
No caso do Copérnico e do... Não, acho que é no Galileu, no caso. O Papa da época é um dos principais apoiadores do Galileu. É ele que está falando para o Galileu, pô, desenvolve a sua pesquisa aí, desenvolve o seu trabalho aí que eu quero ler. E quando o Galileu traz essa ideia de que a Terra gira em torno do Sol, por incrível que pareça, não é isso que vai incomodar o Papa naquele momento. Eu vou deixar para comentar essa história ou pelo Zoom ou pessoalmente, porque é algo muito complicado de eu falar aqui em vídeo, porque vocês provavelmente podem ter dificuldade. Mas já aviso logo, não é nada obrigatório da matéria não, é apenas uma curiosidade, tá? Para a gente entender que nem sempre as coisas são preto no branco. Ou seja, nem sempre as coisas são simples. Esse caso do Copérnico e do Galileu é um exemplo disso, tá? Temos Tomás Moros, Erasmo de Roterdã, Miguel de Cervantes, Luís de Camões, entre muitos outros autores no campo da literatura, pensando sociedades melhores ou fazendo críticas à sociedade europeia, no caso de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, inclusive, que é o criador do Dom Quixote. E temos pintores e artistas e cientistas, às vezes, como Michelangelo e Leonardo da Vinci, no campo da pintura e da escultura, entre muitos outros. Eu coloquei um asterisco no nome do Erasmo e no nome do Leonardo da Vinci. Por quê? Porque esses caras serão considerados os melhores dos melhores dos melhores do Renascimento. Leonardo da Vinci, porque ele faz tudo, tudo mesmo. É pintor, é escultor, é cientista, é escritor, é tudo. Filósofo é tudo. O Erasmo de Roterdã, que é um cara tão importante intelectualmente que todo mundo do meio intelectual respeita ele. Até mesmo os caras que são contra, que são críticos ao Erasmo. Tá? Ih, gente. Tô dando essa aula aqui, meu chinelo acabou de arrebentar. Que beleza. Mas vamos encerrar a aula por aqui, tá bom, gente? Ah, faltou esse pedacinho. Sabe, esse pedacinho? Não, vou falar agora. Melhor. Senão eu posso acabar esquecendo. Essa segunda parte, inclusive, eu já falei, que é a valorização do ser humano, mas que eles não necessariamente serão totalmente contrários à igreja. Faltou esse pedacinho do mecenato. O que é um mecenato? Tu é um burguês, tu é um comerciante, tu está enriquecendo porque o comércio está evoluindo. Só que você não é um nobre. Você não é um cara que teria sangue azul. Ou seja, você não é um cara que se destaca socialmente na sociedade. Você tem muito dinheiro, está tendo muito dinheiro, mas você não é dono de terra, você não é chegado, você não é próximo do rei. Você, pô, e você, principalmente, não é, a princípio, um cara que tem uma cultura erudita. Ou seja, você não entende ainda de artes. Você não é um cara que sabe muito bem das coisas. Então, o que vai acontecer? No caso da burguesia mais rica, e no caso da nobreza também, do alto clero, dos bispos, do papa, dos cardeais. Essa galera vai financiar o trabalho dos pensadores do Renascimento, ou seja, vai dar dinheiro para os artistas, vai dar dinheiro para os filósofos, para os escritores e tudo mais. Alguns, inclusive, vão dar cargos, como no caso do rei Henrique VIII, que a gente vai falar mais para frente, ele dá o cargo de chanceler para o renascentista Tomás Moros. Então, esse é um exemplo de que a gente vai ter um pensador que vai ter a chance de colocar suas ideias em prática. Se isso não fizer sentido agora, dá um retorno na nossa videoaula que vocês vão entender, que eu já falei do Tomás Moros antes, no início. Mas, basicamente, eles dão dinheiro muitas vezes. E a nobreza, ela muitas vezes entende de pintura, entende de arte, porque ela estuda. Muita gente da nobreza estuda. O alto clero também, já que ainda controla muito do conhecimento. Agora, o burguês, ele não entende muito. Então, o que ele faz? Ele financia o cara da arte, não porque ele realmente entende o que aquilo significa, mas porque ele quer ficar bem na fita. Ele quer mostrar que ele entende, apesar de ele só ter o dinheiro, ele não ter o conhecimento, ele não ter a erudição necessária. Então, o cara que tem muito dinheiro, ele passa a comprar pinturas dos renascentistas, dos pintores, de esculturas e tudo mais. Porque assim ele pode dizer, pô, eu estou me destacando na sociedade, eu estou bancando o renascentista. É uma forma dele se destacar, de ele mostrar que ele é melhor do que os outros.
É uma forma dele ser arrogante, digamos assim, tá? Então, basicamente, a nossa aula de hoje é isso aí, tá, galera? Na nossa próxima aula, eu vou fazer uma videoaula, ou eu ainda não decidi se vai ser uma videoaula de correção desses exercícios que eu coloquei aí, parte 1 e parte 2, né? Cada semana uma parte, ou se eu vou fazer essa correção pelo Zoom e na videoaula eu faço outra coisa. Eu ainda não decidi. Até lá eu me decido e vocês vão descobrir na terça-feira. Mas até lá, assista essa videoaula, faça esses exercícios, tá bom? E, enquanto isso, eu vou corrigir as provas e os trabalhos. É isso, galera. Ficamos por aqui hoje. Terça que vem a gente volta, tá bom? Eu vou encerrar agora aqui. Qualquer coisa é só falar comigo, tá? Tchau, tchau, gente.